Vacinação de crianças contra a dengue começa com filas no Distrito Federal e você vai ver também. Setor de serviços fecha 2023 em alta e registra terceiro ano seguido de crescimento. Moraes vota para tornar réus integrantes da ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Trump vence mais uma prévia do Partido Republicano enquanto Corte Americana debate sobre sua disputa nas eleições. Quer se divertir e economizar? Nós vamos te mostrar como planejar uma viagem gastando pouco. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília e vamos juntos conferir notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A vacinação contra a dengue começou hoje no Distrito Federal. A imunização estava prevista para ter início por volta das 8 horas da manhã. No entanto, horas antes, filas já se formavam dentro das unidades básicas de saúde. A capital recebeu mais de 70 mil doses que vão ser aplicadas em crianças de 10 e 11 anos. Brasília recebeu um total de 71.708 doses do imunizante contra a dengue do Ministério da Saúde. A pasta começou a distribuição das vacinas contra a dengue nesta quinta-feira. As vacinas vão começar a ser aplicadas a princípio em crianças de 10 e 11 anos. A previsão inicial era de que todas as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos recebessem a primeira dose, mas a quantidade recebida não foi suficiente. Segundo o painel Infodengue atualizado pelo Ministério da Saúde, em pouco mais de um mês o Brasil já registrou mais de 392 mil casos prováveis da doença e 54 mortes. Do total, 48 mil casos prováveis são registrados no Distrito Federal. A capital do país lidera o ranking de incidência com 1.727 contaminações por 100 mil habitantes. O segundo colocado é Minas Gerais e tem um índice de 660 casos por 100 mil habitantes. O Acre e o Paraná aparecem na sequência. A previsão é que os 521 municípios selecionados para realizar a imunização recebam as doses para vacinar essa faixa etária até a primeira quinzena de março. Segundo o Ministério, a vacinação irá avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante da Qdenga até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos. Hoje é o último dia de inscrições no Concurso Nacional Unificado, o Enem dos Concursos. Mais de 2 milhões de pessoas já se inscreveram, segundo o Ministério da Gestão. As provas serão aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio. Para os cargos de nível superior, o concurso tem até 3 fases de acordo com o cargo escolhido, mas todos os 7 editais têm características em comum. A primeira etapa inclui a prova objetiva com 70 questões de múltipla escolha e a prova discursiva, que pode abordar questões de conhecimento geral ou específicos. Em todos os 7 blocos, a prova terá 20 questões de conhecimentos gerais, que incluem temas como políticas públicas, democracia e cidadania, Constituição Federal, Programa Nacional de Direitos Humanos, valores éticos do serviço público, diversidade e inclusão, administração e finanças públicas. As 50 questões de conhecimentos específicos vão cobrar conteúdos de acordo com o edital. Para cada especialidade, muda o peso de cada parte da prova. Com isso, a pessoa pode ter notas diferentes para cada cargo a que concorre. Para o edital dos cargos de nível médio e ensino técnico, a primeira etapa terá prova objetiva e redação. A prova terá 60 questões de múltipla escolha nas áreas de língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira. A segunda etapa contabiliza tempo de serviço na área específica do cargo pretendido. As provas estão marcadas para o dia 5 de maio. O resultado final está previsto para o dia 30 de julho. E falando agora sobre economia, olha só, o setor de serviços registrou alta em dezembro e 2023 fechou como o terceiro ano seguido de crescimento. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O setor de serviços, que é o responsável por cerca de 70% do PIB nacional, teve alta de 2,3% no acumulado de 2023. Este é o terceiro ano seguido do crescimento do índice. Segundo o IBGE, o estudo mostrou que o setor apresentou alta em 4 das 5 atividades analisadas de 2022 para 2023. Entre os serviços, os aumentos mais importantes ficaram com serviços de informação e comunicação e de profissionais administrativos. Os demais avanços vieram de transportes e correio e de serviços prestados às famílias. No acumulado do ano, o avanço do volume de serviços no Brasil foi notado em 25 das 27 unidades da federação. Os principais impactos positivos em termos regionais vieram de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Em dezembro, o volume de serviços teve alta de 0,3% em relação ao mês anterior. Foi o segundo resultado positivo seguido, acumulando um ganho de 1,2% nos 2 últimos meses do ano. A variação positiva foi acompanhada por 3 das 5 atividades, com destaque para os avanços vindos dos setores de transportes e dos serviços prestados às famílias. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai passar hoje por audiência de custódia. Ele passou a noite na carceragem da Polícia Federal, em Brasília, após ser preso em flagrante na operação da Polícia Federal. Sem permissão para pagar fiança, Valdemar Costa Neto foi transferido para a carceragem da Polícia Federal em Brasília na noite desta quinta-feira, onde passou a noite. O político acabou preso em flagrante na operação da Polícia Federal. Inicialmente, Valdemar era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão, mas ele foi preso por causa do que foi encontrado em sua residência. Fontes ligadas à investigação dizem que há 2 crimes em apuração: posse irregular de arma e usurpação de minerais. Os agentes da Polícia Federal encontraram na casa do político uma pepita de 40 gramas de ouro bruto, que seria originária do garimpo, e uma arma de fogo sem registro, que seria do filho dele. Segundo a polícia, a junção dos 2 crimes pode tornar o caso inafiançável. O próximo passo da perícia é tentar identificar de qual garimpo o mineral foi extraído. Segundo fontes da Polícia Federal, o resultado oficial da perícia não tem prazo definido. A operação policial que investiga o presidente do PL apura a suposta atuação de uma organização criminosa nos ataques aos edifícios sedes dos 3 poderes em Brasília. Os advogados do político questionam a prisão. Afirmam que a arma é registrada e a pedra apreendida tem baixo valor e não configura um delito. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos alvos da operação que a Polícia Federal deflagrou nesta quinta em 10 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal foi à casa do ex-presidente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde apreendeu o celular de Tércio Arnaldi, um dos ex-assessores dele. Também foi determinada a apreensão do passaporte do ex-presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus e manter presos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Denunciados pela Procuradoria-Geral da República por omissão nos atos de 8 de janeiro em Brasília, o grupo foi preso em agosto e chegou a pedir a soltura, mas o pedido foi negado por Moraes. Entre os acusados estão os coronéis e ex-comandantes gerais da corporação. Em julgamento virtual, os demais ministros da primeira turma vão decidir até o dia 20 de fevereiro se recebem a denúncia e se eles viram réus. E veja a seguir: Trump vence mais uma prévia do Partido Republicano enquanto corte debate sobre sua disputa nas eleições. E ainda, quer se divertir e economizar? Nós vamos te mostrar como planejar uma viagem gastando pouco. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília.
O ex-presidente americano Donald Trump venceu mais uma etapa na disputa para ser o candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais. Trump foi o vencedor do caucus de Nevada. O ex-presidente também está de olho na Suprema Corte. Ontem, os juízes indicaram que não devem barrar Trump de participar das primárias. Do lado de fora do tribunal, manifestantes protestaram com cartazes que diziam Trump é um traidor e fora Trump. Também havia um grupo de apoiadores do republicano. Os juízes do tribunal devem decidir se o ex-presidente de direita poderá concorrer às eleições no estado de Colorado após seu suposto papel no ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A Suprema Corte do Colorado, que citou a 14ª emenda da Constituição, decidiu em dezembro que o ex-presidente deve ser excluído das cédulas por este motivo. A seção 3 da 14ª emenda proíbe qualquer pessoa de ocupar um cargo público caso tenha participado de uma insurreição ou rebelião depois de ter prometido defender a Constituição. Trump recorreu à Suprema Corte para tentar derrubar a decisão do Colorado e propostas parecidas em outros estados que pretendem retirar seu nome das eleições. Os advogados do republicano insistem que o povo americano, não os tribunais nem as autoridades eleitorais, deve escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. O tribunal, de maioria conservadora, que inclui 3 juízes nomeados por Trump, reluta a envolver-se em temas políticos, mas este ano foi obrigado a fazer um pronunciamento. Mais de 3 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias do estado paulista durante o feriado prolongado. De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, já há aumento do fluxo de veículos que saem da capital. Nas estradas federais, a Polícia Rodoviária faz operação e dá dicas de segurança. O objetivo da operação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas é reduzir o número de acidentes, com reforço do efetivo em locais estratégicos e garantir uma viagem tranquila. Além disso, foram divulgadas uma série de dicas de segurança para quem vai viajar. A corporação pede para que o condutor planeje a viagem e realize uma revisão preventiva no veículo antes de pegar a estrada. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios. Outra orientação é que todos os ocupantes do veículo estejam com documentos do veículo e de identificação de todos os passageiros, inclusive crianças e adolescentes. O motorista também deve respeitar os limites de velocidade estabelecidos para a via e as placas de sinalização. A ultrapassagem deve ser feita sempre pela esquerda e somente em locais permitidos, principalmente onde haja todas as condições necessárias para a execução da manobra com segurança. Em caso de chuva, o motorista deve diminuir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo que segue à frente. A PRF reforça que condutor e passageiros devem utilizar o cinto de segurança, sendo que crianças menores de 7 anos e meio devem utilizar o equipamento obrigatório compatível, como o bebê conforto e cadeirinha. Da mesma forma, os ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. Feriado prolongado chegando e você não vai viajar porque acha que está tudo muito caro? Mas e se eu te disser que é possível fazer um bate-volta até a praia gastando apenas R$100? Ou até mesmo viajar para o exterior sem pagar a passagem? Não acredita? Então saiba como tudo isso é possível na reportagem. Milhas revertidas em passagens aéreas para qualquer lugar do mundo. Com a compra de um único celular, Vanessa acumulou milhagem suficiente para viajar quase de graça. Sim, acumulei uma passagem aérea aí, já ganhei somente com essa compra. Era algo que eu precisava comprar e eu transformei isso em milhas para eu viajar sem precisar pagar dessas passagens aéreas. Já são inúmeras viagens carimbadas no passaporte. E a maior parte delas muito mais em conta do que a maioria costuma pagar. Ou até mesmo com custo zero para passagens por causa das milhas. Eu poderia ir no shopping, comprar um eletrodoméstico, comprar um celular,
fazer minhas compras do dia a dia, materiais de higiene, materiais de beleza. Então, tudo isso, ao invés da gente ir no lugar para fazer essas compras, a gente compra através da internet, por sites parceiros de companhias aéreas. E esses sites você vai pontuando lá dentro. A maioria acha que o cartão de crédito é o melhor meio de acumular milhas, e não é. O cartão de crédito é uma das estratégias que existe para isso. Essas e outras dicas de como economizar em viagens internacionais, Vanessa Marinho publica em perfis na internet. Tem vídeo ensinando a acumular milhas. Mostrando como que a gente acumula milhares de milhas. E conteúdo para encontrar as melhores promoções. E a especialista em viagem econômica diz que com uma boa pesquisa e planejamento, é possível economizar até na hospedagem. Um dia desse eu consegui para um cliente uma mesma estadia, no mesmo período, a mesma data, tudo igualzinho, o mesmo quarto. Eu consegui uma diferença de R$500, só utilizando uma estratégia de pesquisa que eu faço. Nesse outro vídeo, Vanessa lista 13 países onde o real tem mais valor. Esses países realmente são muito econômicos, a gente já foi em 3 deles. E, por exemplo, Tailândia, a gente já morou na Tailândia, inclusive, e a Tailândia realmente você paga muito barato. Na hospedagem, a gente ficou num resort na beira da praia, tinha um parque aquático dentro dele, o avião pousava, assim, o resort, a gente andava de carrinho dentro dele, um resort lindíssimo, e a gente pagou em torno de R$350 diária para nós 3, com café da manhã, que o café da manhã lá eles consideram um pequeno almoço, porque tem muita coisa no café da manhã. Então, realmente, o valor é muito mais barato. Fica mais essa sugestão para quem pensa em viajar em 2024. Bem, até aqui nós ouvimos as dicas da Vanessa sobre como viajar para fora do Brasil com baixo custo. Mas dá para se divertir bastante por aqui também. Eu tenho certeza que tem lugares incríveis aí perto da sua casa. E dependendo de onde você estiver, dá para se deslocar de metrô, trem, ônibus. Isso é o que faz o jovem que nós vamos conhecer agora. Esse sabe aproveitar a vida, viu? Ele se diverte a valer, sozinho, sem carro e gastando bem pouco. Indo para a praia de trem, a poucas horas de São Paulo, por menos de R$100. Já pensou fazer um bate-volta até a praia por esse valor? O JP não só conseguiu, mas decidiu mostrar a aventura em uma publicação na internet. O goiano morador de São Paulo sempre compartilha as aventuras na rede, seja de viagens ou passeios na capital paulista. Então, passear, né, aqui por São Paulo, gastando pouco, e por outros estados do país também deve ser assim, mas principalmente aqui em São Paulo, que é onde eu moro, a gente precisa estar muito atento de como funciona o transporte público, né, os ônibus que fazem as cidades, e eu fiz um rolê para a praia, gastando só R$100, isso de passagem, né, claro que você gasta um pouquinho com alimentação, mas aí vai de pessoa para pessoa, e na verdade tem 2 rolês que eu publiquei nas minhas redes sociais, um eu indo de trem, né, lá para Prainha Branca, no Guarujá, e outro eu fui para uma praia no Guarujá também, só que fica no outro lado, que é a praia do Guaiúba. E é sempre assim, de trem, de ônibus, bike ou a pé. Você já vai dar de frente com a entrada da Prainha Branca, tá? E é uma trilha, gente, de 20, 25 minutos aqui, lugar incrível. JP costuma viajar sozinho, mas diz que sempre arruma companhia nos lugares onde se hospeda. Normalmente pousadas com quartos compartilhados, bem mais em conta que qualquer outra hospedagem. Eu acabo economizando pra caramba, viu? E fazendo muita amizade. Esses lugares interessantes porque você convive com pessoas, às vezes, de outros países, né, outros estados que estão ali viajando também, você acaba fazendo uma network, né, e a viagem fica mais interessante ainda. É claro que antes de viajar, o criador de conteúdo faz uma bela pesquisa sobre tudo. Não só para comparar preços, mas para ver avaliações dos lugares onde pretende ficar. Ele diz que pesquisando bem, a viagem tem tudo para dar certo.
e garante que dá para curtir muito gastando pouco. Se planeje pesquisando, né? Hoje a gente tem as redes sociais, que é uma ferramenta incrível, né? Não só eu, mas várias outras pessoas dão dicas aí de programações que dá para você curtir no final de semana. Então, use e abuse das redes sociais, porque tem muitas dicas que vão fazer você economizar e curtir, mesmo faltando pouco tempo para sua viagem, dá sim para você se planejar e curtir o seu final de semana. Você que não tem carro, que não tem companhia, faz igual eu. Quem não gosta de viajar, hein? É sempre bom repor as energias. E ainda falando sobre viagens, agora você fica com imagens diretamente do Grand Haven Pier, no Lago Michigan, nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha nessa tranquilidade que o lago passa. Como você acompanha, olha só, as ondas do lago chegam na areia da praia. No meio temos um grande pier com uma casinha vermelha. Parece mesmo uma cena de filme, não é mesmo? O Lago Michigan é um dos 5 maiores dos Estados Unidos, sendo o único em que toda a sua área está dentro das fronteiras americanas. Os outros 4 são divididos com o Canadá. O que você acharia de passar um fim de semana em um chalé na beira desse lago? Com essa vista incrível, para recarregar as energias. Bom, hein? Eu já estou de malas prontas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até mais.